Os juros estão aumentando e voltaram aos 2 dígitos. A inflação ainda está fora de controle e os brasileiros passam a sentir as consequências. Sobre o assunto, nós conversamos agora com o diretor-geral do IBMEC, Reginaldo Nogueira, que analisa esse cenário. Reginaldo, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. A gente já tem alguma perspectiva de redução desses juros? Porque se a gente ficar, não adianta ficar reclamando, né? A gente tem que começar a pensar quando é que isso vai melhorar e será que vai melhorar num ano de eleição? Bom dia, William. Bom dia, Carlinda. Bom dia a todos. Não dá para a gente pensar ainda em queda dos juros, né? Nós temos uma situação em que a inflação brasileira ela, efetivamente ela é muito alta. Nós estamos falando aí de uma inflação acima de 10% ao ano. Não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro isso tem acontecido, com efeitos aí ainda muito na esteira da pandemia, com efeitos sobre cadeias de produção, dificuldades de crescimento da oferta, aumentos nos preços de energia, combustíveis, alimentos. E isso faz com que o Banco Central tenha um papel muito relevante de aumento dos juros como forma de controle dessa inflação. Acho que é muito longe a gente falar ainda no momento de redução dos juros, né, de alívio monetário, em especial porque nós passamos por um longo período de juros muito baixos no Brasil, né? E agora será preciso um período um tanto longo de juros mais altos como forma de acomodar essa situação de preços, né, que temos passado. Reginaldo, inclusive, ontem o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o pior momento da inflação no Brasil pode ser entre abril e maio, ou seja, ainda está por chegar. Por que essa projeção? Quais fatores levam a isso? Bom, em primeiro lugar, né, nós temos aí, como eu disse, questões de ofertas claras, né? Isso vem em todo mundo, isso já aconteceu no ano passado, com a questão, né, da própria pandemia da Covid. Nós temos aí quebras de cadeias produtivas, né, em que o preço dos produtos, a dificuldade de oferta, de entregas de insumos, tem levado a aumentos persistentes de preços. A gente tem visto aí alguns exemplos, como preços de automóveis, chips, né, componentes eletrônicos. Então, existe aí uma série de efeitos nesse sentido. Junto com isso, temos o aumento do preço dos combustíveis, né, um aumento persistente do preço do petróleo nos mercados internacionais, que no caso do Brasil é agravado por 2 fatores. Primeiro, o fato de que tivemos uma desvalorização muito grande do real nos últimos anos, inclusive porque os juros ficaram muito baixos por muito tempo, e isso faz com que o preço dos combustíveis em reais, né, traduzidos ali do dólar, fiquem ainda mais altos no Brasil. E um segundo fator nesse sentido, que é a própria situação climática brasileira, né, que tem feito com que o preço da energia elétrica tenha aumentado. Essa mesma situação climática afetou muito o preço de alimentos, isso a gente tem visto, né, no próprio noticiário, a situação do preço da carne, diversos gêneros alimentícios de grande relevância, tem ficado muito, muito caros. Quando a gente coloca todo esse cenário junto, temos aí, como a gente tem visto, né, uma inflação em 2 dígitos, no caso do Brasil, com muita dificuldade de queda, com muita persistência. Persistência, inclusive, porque ela tem ali, está relacionada, por exemplo... Bom, eu queria fazer uma provocação ao senhor. Tem ali, né, por exemplo, o GPM, né, que tem sido muito alto, e tem feito com que a gente tenha aumentos nos preços de contratos de aluguéis, diversos produtos, né, que estão atrelados a esse tipo de contrato. Tudo isso faz com que esses preços fiquem, então, muito altos, né, e com uma dificuldade muito grande de queda, e por isso mesmo o Banco Central precisa elevar as taxas de juros e manter esses juros altos por um tempo mais longo. Reginaldo, eu vou te fazer uma provocação, porque a gente já está ouvindo os pré-candidatos aí dizendo, olha, eu na economia vou fazer isso, vou fazer aquilo, vamos... Enfim, aparecem como heróis.
Você consegue analisar para a gente a atuação da equipe econômica do governo federal? Então, assim, o Ministério da Economia fez o que tinha que ter, o que era para ser feito. Nós poderíamos ter adotado uma outra estratégia. Assim, qual é a sua avaliação dessa equipe econômica atual? Eu acho que nós tivemos, quando a gente avalia, né, o começo do governo, principalmente, com a entrada, né, basicamente a gente teve a criação do Superministério da Economia, né, com um poder muito grande dado ao ministro Paulo Guedes, e com a expectativa ali de que quando a gente, né, é importante lembrar dessa unificação entre o Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento, ali para dentro ainda foi toda a parte de comércio exterior e relacionamento com empresas, né? Isso dali, a ideia era efetivamente criar, né, uma decisão única, né, uma decisão unificada entre quem arrecada e quem decide a política de gasto, né? Havia um direcionamento para uma agenda liberal, reformista. Isso aí apareceu, por exemplo, numa reforma da Previdência que foi muito celebrada, isso ainda antes da pandemia. O que inegavelmente pode-se dizer é que a partir da pandemia a situação toda se torna muito mais difícil, inclusive a partir do ambiente político. A agenda de reforma foi deixada de lado, a própria agenda de privatizações ficaram em segundo plano, não conseguimos avançar muito nisso. Algumas reformas infraconstitucionais foram feitas importantes no sentido até de liberalização da economia, mas nada que tivesse ali, né, o vulto e o peso da própria reforma da Previdência, que tinha sido feito antes, mas o grande ponto ali foi a mudança acontecida a partir dos impactos da pandemia. É preciso lembrar que na reforma da Previdência, nós tivemos ali uma economia estimada de mais ou menos 700 a 800 bilhões de reais em uma década, né, com base nas mudanças da reforma. Isso foi mais ou menos o que foi gasto no ano de 2020 com a pandemia, com as medidas emergenciais, com auxílio emergencial, com renúncias fiscais, com uma série de medidas que foram feitas naquele momento. O que eu quero dizer com isso é que todo aquele esforço fiscal de um primeiro momento, ele basicamente foi gasto ali já naquele momento da pandemia. Quando a gente olha agora, existe ainda um discurso da equipe econômica na vontade de voltar um pouco aí nessa questão da política, né, das medidas de reforma, de controle de gastos, mas efetivamente isso, né, a equipe econômica não está num vácuo, existe aí uma situação política que torna difícil, né, a discussão de reformas mais profundas e mudanças, por exemplo, nas políticas de priorização de gastos e etc. Então, acho que isso tudo tem tornado a situação muito difícil e, efetivamente, quando a gente olha agora o final, aquele clima mais otimista de que uma agenda liberal teria sido encaminhada, reformista, que havia lá no começo, isso aí realmente não se concretizou, foi apenas uma ideia, alguns lapsos ali, alguns momentos em que isso apareceu na prática. Reginaldo, aproveitando que você está falando sobre as medidas do governo, do Ministério da Economia, gostaria de saber se para os economistas a PEC dos combustíveis é uma preocupação. Todo momento agora, nós temos aí discussões sobre tudo que tenha impacto sobre gastos, sobre controle de preços diretos, sobre o papel do governo, gera alguma preocupação, dado o próprio ambiente eleitoral, o ano eleitoral em que nós estamos, né? É difícil saber ainda até onde, né, as diversas medidas serão aprovadas, onde elas vão caminhar. Eu acho que a preocupação maior que todos os economistas possuem hoje no Brasil, de maneira geral, são com medidas que possam levar a um controle permanente de gastos, né? Manutenção lá do teto do gasto, que foi aprovada ainda lá no governo Temer, a própria liberdade, né, saindo um pouco ali da política fiscal, mas a própria liberdade do Banco Central para continuar
trabalhando a política de juros como forma de controlar a inflação. Isso aí inclusive, uma medida importante que foi aprovada agora, né, com a independência do Banco Central. Então, eu acho que a agenda de longo prazo, que todos se preocupam e todos têm analisado, é exatamente a relacionada à sustentabilidade fiscal e independência, né, para controle de preços, que vai ser o que vai determinar aí os próximos anos da economia brasileira. Nos microfones da Jovem Pan, o Reginaldo Nogueira, diretor-geral do IBMEC. Obrigado pela gentileza da entrevista nesse domingo. Um ótimo dia. Muito obrigado. Bom dia a todos.